Vem aí, nossa próxima atração. Santo livro, Santo livro. A Rádio Educadora do Maranhão passa a apresentar Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins. O seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus. Os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão. Estamos iniciando mais um Bíblia no Rádio, aqui pela 560 AM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que sintoniza a nossa programação aqui pela Educadora 560 AM, também transmitido no nosso aplicativo e no site da Rádio Educadora. O Bíblia no Rádio é a ocasião em que você pode estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Palavra de Deus, entender mais os livros bíblicos, a espiritualidade, a teologia, a mensagem, os personagens de cada um dos mais de 70 livros do Antigo e Novo Testamento. E a gente tem sempre a presença muito amiga, competente, valiosa do Padre Flávio Collins, ele que é reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, e também é professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Com o Padre Flávio, começa agora saudando. Saudação, Padre Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Guto, uma saudação a você e a todos os nossos ouvintes do Bíblia no Rádio. Uma alegria estar de volta. Maravilha, muito bom estarmos meditando a Palavra de Deus, Padre Flávio. E uma vez mais eu convido o senhor a rememorar o que nós vimos ontem, foi sobre o Deuteronômio, né, já avançando bastante, para a gente dar início e continuidade no programa de hoje. Muito bem. Um dos ideais presentes no Deuteronômio, e isso inclusive é o dever do líder maior da nação, no caso o rei Israel, era meditar dia e noite a palavra do Senhor, meditar dia e noite a lei do Senhor, para aprender a viver segundo a lei e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que interessante, né? Sim. Que também não é ficar em cima do muro, claro que isso não é uma linguagem política, mas no sentido de não desviar da sua direção. Isso não é linguagem política, embora esteja falando do rei. Sim. Mas é um itinerário de vida mesmo, que obviamente inclui também o rei. Estou falando isso, Padre Guto, porque também o Salmo 1 vai falar disso, né? O meu prazer está em meditar a palavra, a lei do Senhor, dia e noite. E o Bíblia no Rádio está dando essa ocasião, nesses tempos difíceis de pandemia, sim, de meditar todos os dias, né, a palavra do Senhor. É claro que nós estamos fazendo uma aproximação, às vezes histórica, né, crítica, a partir do estudo, mas com a finalidade, como você bem disse, de aprofundar, de refletir a teologia, a palavra de Deus aqui nessas escrituras. Muito bem. É nesse sentido que estamos vendo o livro do Deuteronômio, que é um livro bastante significativo, pela sua colocação dentro do Pentateuco, como conclusão, né, dos 5 livros da lei, e ao mesmo tempo como introdução da história, a primeira história de Israel contada, né, presente nos livros de Josué até o livro dos Reis. Então esse livro é muito significativo pela sua teologia, pelo estilo que vai influenciar toda uma escola, chamada de escola deuteronomista, mas também pela sua capacidade, né, de sintetizar a fé de Israel. Ontem a gente, no final do programa, até recordava um daqueles textos que são conhecidos como o Pequeno Credo Histórico de Israel, lá no capítulo 6. E não é demais lembrar que o livro do Deuteronômio faz um forte apelo para a memória, recordar, repetindo, né, um pouco essa grande chave de leitura do livro, recordar para viver. Aí ontem falamos um pouquinho do Shema Israel, né, que é uma síntese da espiritualidade, dizendo que o Shema Israel, como oração, é como uma espécie de síntese mesmo, né, da espiritualidade bíblica, síntese da fé de Israel. Como o Pai Nosso é para os cristãos uma síntese, né, da oração, uma síntese da fé. Então o Shema tem toda a sua importância, porque ele perpassa realmente todas as dimensões da vida da pessoa. Tem a sua relação pessoal com Deus,
a sua relação com a família e com os outros que encontrar, mas também nos lugares. E tudo isso deverá ser permeado pela palavra de Deus que está sobre o coração de Israel. Aí, óbvio, quer dizer, sobre o coração da pessoa, né, no caso. E, consequentemente, de toda a comunidade. E essa palavra, né, é forte essa expressão, as palavras que hoje te dou estejam sobre o teu coração. E aí o coração, sempre é bom dizer isso, o coração na Bíblia não é como o coração na nossa cultura. O coração na nossa cultura está ligado ao sentimento. Na Bíblia, não. Na Bíblia, o coração é o lugar do discernimento, da decisão, da lucidez, que na nossa cultura seria, mais ou menos, a gente liga ao cérebro, não à cabeça. Então, sim, a cabeça do judeu é o coração, e não para nós como é diferente, né? Então, a palavra que deve ser dada, em primeiro lugar, ela deve ser amada. Então, o primeiro esforço de Israel, o primeiro movimento, devemos dizer assim, em relação a Deus é amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Quem é este Deus? Aí o Shema Israel começava assim: escuta aí, Israel, o Senhor. E aí Israel vai se lembrar que este nome, Senhor, ele conheceu exatamente no meio da sua escravidão e verificou o que é o Senhor, quem é o Senhor, melhor dizendo, a partir de todas as ações que ele realizou desde quando Israel estava no Egito, passando todo o trajeto do deserto, são mais ou menos 40 anos, superando todas as oposições vindas tanto de Israel, com o desejo de sempre retornar, né, de duvidar de Deus, de murmurar, superando também as oposições externas, como as dificuldades do deserto e também a oposição dos inimigos. Acho que é isso. Perfeito. E o senhor falava também que o Shema, se não me engano era isso, tem um movimento interno e externo, não é isso? É isso mesmo. O movimento interno é isso, né? Quer dizer, quem é Deus? É aquele que nos liberta. Por isso Israel deve colocar todas as palavras que recebeu de Deus como dom, como centro de sua vida. Então, o movimento interno, aí é o lugar do coração, né? Essas palavras que hoje te dou estejam sobre o teu coração, teu movimento interno. E a partir daí, quer dizer, uma vez que a palavra se fez, né, vida na minha vida, se encarnou na minha história, então eu posso falar dela, porque não será uma palavra, como nós diríamos hoje, da boca para fora, mas é aquilo que vem meditado, que vem pensado. Aí me vem a imagem de Maria, né, Padre Guto? Sim. Que observava todas essas coisas, ouvia essas palavras e meditava-as em seu coração. E aí o resultado é a ação de Maria, que vai dizer ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que esse é o ideal, né? A palavra, antes de ser pronunciada, aliás, eu recordo aqui uma outra passagem do Deuteronômio que diz assim: esta palavra não está longe de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Depois, São Paulo vai fazer referência exatamente a esta citação, que a palavra, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, então eis aí a salvação. Esse ideal já está aqui no livro do Deuteronômio. Então a palavra que está no coração, quer dizer, no sede da vida, no sede da decisão, do discernimento, uma palavra que a qual eu dou meu consentimento, e então a partir daí, para ela, quer dizer, para essa palavra, eu organizo toda a minha vida. Então, primeiro esse movimento interior, né, então, esse é traduzido por essa expressão, de amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. O que significa amá-lo? Significa, então, acolher a sua palavra como palavra de vida. Aquilo que Jesus diz também lá no seu discurso de despedida, perdão, aos discípulos no Evangelho de João: se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Então, conservar, guardar a palavra de Jesus é o modo como concretamente eles vão responder a Jesus que eles o amam. Então, esse ideal, repito, né, está presente no livro do Deuteronômio. E aí a ideia de Maria era isso, né? É que a palavra, ela é acolhida, vivida, ela se faz presença, se faz vida na nossa vida, e só então, a partir daí, essa palavra é comunicada para o movimento exterior. E esse movimento exterior inclui, em primeiro lugar, a família. Por isso, a tarefa primeira daquele que crê, aquele ou aquela, é transmitir, e se usa uma expressão bem forte, né, inculcar, quer dizer, transmitir com insistência, falar com insistência, muitas vezes repetindo mesmo, né, até que aquela palavra, ela, quer dizer, que não é mais que uma palavra, no caso aqui é um testemunho, né, porque ela se tornou concreta na minha vida, até que eu consiga, de algum modo, inculcar, né, transmitir mesmo a outra pessoa. Essa outra pessoa, em primeiro lugar, a minha família, mas também todas as pessoas que eu vou encontrar. Uma palavra que vai estar presente em todos os lugares onde eu for. E também
a palavra que vai estar presente no meu agir, né, no meu fazer, no meu trabalho. Se a maneira como eu me relaciono com o mundo do trabalho, aí aquela expressão, né, que está no Shema, que ela será como um sinal na tua mão, amarrada na tua mão. A mão significa o fazer, o agir humano. E como será como um sinal entre os olhos, para dizer, no projetar, né, no teu projeto de vida, no teu sonho de vida, no teu ideal de vida, essas palavras estejam sobre o teu coração. Então, eu me lembro agora, Padre Guto, de uma música que a gente canta no dia 31 de dezembro. Olha. Que é a música é o Te Deum, você conhece, né? Sim, Deus sim. infinito, Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos na versão de Padrezinho, ao teu poder. Aí tem lá na terceira estrofe, diz assim, nossos projetos, nossos sonhos só se realizam quando ele falar. Está falando do Espírito de Deus, que no processo da revelação bíblica, o Espírito de Deus é aquele que nos fará, que se fará em nós possível realmente viver a palavra. Então, é a conclusão desse processo que se inicia aqui no Deuteronômio, né? Dizendo, os meus projetos, os meus sonhos, os meus ideais, essas palavras estejam no centro, quer dizer, elas dão direcionamento. E a história do olhar, né, entre os olhos, determina também o modo como nós vemos o mundo e enxergamos as pessoas. Jesus falará disso como, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se o olho é bom, tudo é bom. Então, o modo como a gente olha, então, como a gente se relaciona, né, quer dizer, como a gente vê, Sim. nosso ponto de vista, né, das coisas e das pessoas, vamos dizer, entre aspas, o nosso julgamento, né, do mundo e das pessoas, deve ser pautado exatamente pelas palavras e pela palavra de Deus, que já está sobre o meu coração. Nesse sentido, a gente vai olhar para a pessoa como ela é, como imagem de Deus, para além, né, daquilo que ela apresenta naquele momento, para além, às vezes, até dos erros e defeitos. Muito bem. Padre Flávio, só relembrando o nosso ouvinte, nós estamos falando do Shema Israel, que é Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. É isso mesmo. E aí o senhor estava falando uma coisa, eu achei muito interessante, a questão da transmissão, porque a transmissão da fé da família do judeu, né, o pai, a mãe para os filhos, é algo muito importante. E às vezes a gente tem que bater no peito e reconhecer que, às vezes, na igreja cristã, na nossa vida, isso às vezes a gente deixa um pouco a desejar, né? Espera, não, deixa que o catequista vai educar na fé meu filho, minha filha, não, vai na igreja uma vez por semana, ou, enfim, em algumas famílias isso acontece, e a gente tem que fazer essa observação, um certo descuidado. E a palavra aqui diz repetir a teus filhos, ou seja, o senhor falou inculcar, né? Então é com insistência, com esforço, fazer com que essa palavra, essa experiência do Deus vivo possa penetrar na mente, no coração, na decisão dos filhos. Eu queria que o senhor comentasse, porque o senhor também, na nossa arquidiocese, é uma referência também na formação dos catequistas, dos animadores da pastoral. Então, como é importante a família transmitir a fé cristã, a fé em Deus, para os filhos, os mais novos, as crianças, os jovens. Sim, muito bem. Padre Guto, até recordo aqui uma coisa muito importante na teologia católica, e que às vezes, né, eu compreendo que são duas coisas, basicamente, né, penso eu, né, tem outras certamente, mas quero acentuar duas. O papel da família na transmissão da fé, né, e a reflexão sobre a iniciação à vida cristã no Brasil nos últimos anos tem colocado em ressalto isso, né, Sim. que uma dessas carências, por que as famílias não transmitem a fé? Uma conclusão é que, às vezes, a própria família ela não foi iniciada na fé. Então, ela, digamos, vamos falar assim de uma falha, né? Houve uma falha no processo de transmissão da fé. De algum modo, nós perdemos essa riqueza bíblica, quer dizer, esse papel primeiro da família de transmitir, de inculcar, né? De fazer o papel de mediação para o encontro com Deus. A palavra-chave é essa, né? A mediação para o encontro com Cristo. Então, há uma deficiência, digamos assim, no seio das famílias, que a nova proposta da Iniciação à Vida Cristã, né, IVC, que é de algum modo corrigir, né, quer dizer, anunciar de novo para aquelas famílias que já receberam o Evangelho, mas que não foram suficientemente iniciadas. E, inclusive, o projeto da Arquidiocese contempla isso, né? Não só as crianças, os jovens, mas também as famílias, para que se tornem protagonistas mesmo no processo de iniciação à vida cristã de seus filhos. Então, de fato, houve uma falha mesmo, né, ao longo do processo que a igreja, quer dizer, nós com várias iniciativas queremos de algum modo corrigir, que é importante, né? O papel, como você diz bem, primeiro de transmitir a fé é da família, é claro. Depois a família e certamente a igreja
é o lugar onde a pessoa vai expressar isso e viver de modo mais pleno, né? E a outra coisa, às vezes são concepções, Padre Guto. Eu lembro agora aqui, para falar da teologia mesmo, católica, que tem gente que pensa assim mesmo, não, eu não vou dizer ao meu filho aquilo que ele tem que ser. Então eu vou esperar que ele cresça e quando ele crescer, ele vai decidir aquilo que ele quer. E realmente tem, inclusive, concepções, né, de igreja que pensam assim mesmo. Isso acaba influenciando, às vezes, também o mundo católico, né? O pessoal, às vezes, não sabe exatamente pela falta, né? Por não conhecer, às vezes, a sua própria fé. Sim. E aí isso dá uma resposta, né? Esse texto, na verdade, esse texto que representa, que é uma síntese da vida mesmo de Israel, inclusive instrui, quer dizer, por que a Igreja Católica batiza as crianças e não espera se tornar adulta a pessoa para que ela escolha o batismo na igreja que quer seguir? Exatamente por isso. Quer dizer, a prática da Igreja Católica vem daqui, vem da experiência bíblica mesmo, né? Quer dizer, o pai, a mãe, a família que já fez o encontro com Deus sabe que, bem, a vida sem Deus não é nada. Quer dizer, que sabe que o fundamento da sua vida, da sua família e da sociedade mesmo, que a gente está vendo aqui, o fundamento é a palavra. Então, a família, por isso mesmo, por ter essa convicção, por essa fé profunda, então assume mesmo o compromisso de educar os seus filhos na mesma fé na qual eles nasceram e cresceram. Tem um papel, então, importante da mediação da família na transmissão da fé. Isso é fundamental. Por isso que a Igreja Católica batiza os filhos. Se nós descobrimos, e a Igreja afirma isso, né? Ter encontrado Jesus é a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. O documento de Aparecida diz isso, né? Exatamente. O documento de Aparecida reforça isso. E então, se eu sei que a melhor coisa é ter encontrado Jesus, como não dar o melhor aos meus filhos, né? Como não dar o melhor aos nossos filhos? Por que esperar que a aventura, sei lá, as aventuras da vida levem a criança para outro rumo? Então é isso, esse compromisso mesmo. A posição da Igreja Católica se baseia perfeitamente, claro, nas Sagradas Escrituras. Perfeito. E só para, talvez, não digo fechar essa reflexão do Shema Israel, porque ela é muito mais profunda, mas a gente tem que avançar no livro, mas eu queria que o senhor comentasse rapidinho, porque aqui no texto usa a expressão, né, de todo o coração, alma e força. O coração o senhor falou um pouquinho já, bastante na verdade. E esse sentido de com toda a tua alma, com toda a tua força? Se compreende, Padre Guto, dentro daquilo que eu falava ontem, do merisma, né? Quer dizer, diria, os extremos do homem. Quer dizer, o que é o ser humano? Às vezes aqui, nesse caso aqui, acaba que há uma insistência, uma redundância mesmo, né? O que é o ser humano? Biblicamente, ele é matéria, ele é força, ele é espírito. E aí, quer dizer, no caso aqui, alma, se diz alma, né? Sim. Mas é o mesmo sentido. Alma e espírito na Bíblia quer dizer a mesma coisa. Então, são as duas dimensões do ser humano, ou seja, com a totalidade do seu ser, quer dizer, com tudo que ele representa. Aí, claro, e no ser humano, obviamente, o coração se torna, às vezes, a referência, é a sede do que é o ser humano. Quer dizer, a sede do seu meditar, do seu pensar, do seu decidir. Então, essas três expressões estão para indicar a totalidade do ser humano, quer dizer, com tudo aquilo que eu sou. Aí, isso, claro, isso inclui sentimentos, inclui relações, inclui o desejo, inclui a vida espiritual, a vida material, é a totalidade mesmo. Perfeito. Quer dizer, essa expressão que significa isso. Quer dizer, eu vou amar a Deus com tudo aquilo que eu sou. Quer dizer, Deus não é apenas uma coisa de fé, mas em toda a minha existência, em tudo que corresponde à minha existência, Deus está no centro. Não é só inclui a vida política, a vida social, o esporte, o lazer, tudo, o prazer, tudo. Não é só quando eu vou à celebração no domingo ou quando estou recitando o texto em casa. Exatamente. Quer dizer, Deus não é uma dimensão da vida como eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho comer e também tenho Deus. Não, é isso não, exatamente o que você diz. Né? Deus está no centro. Tudo que eu faço é o centro de toda a minha vida. Ele que digamos assim, organiza, né? que centraliza tudo, enfim. É isso mesmo, exatamente. Perfeito, Padre Flávio. E o que nós vamos caminhar hoje já? Bem, então hoje acho que a gente precisa concluir o livro do Deuteronômio, senão a gente vai escrever um livro, né? Eu disse aqui só sobre a partir do Deuteronômio. Que é muito rico, muito belo. Dizem, né? Isso é importante. Às vezes a pergunta do ouvinte nos leva para isso, Padre Guto. Explicar toda a Sagrada Escritura a partir de um versículo. Às vezes a pergunta ela quer sugerir isso. Mas a gente não vai fazer como os rabinos, né? Explicar a Bíblia inteira a partir de um versículo, porque o nosso propósito aqui é um pouco apresentar todos os livros. Isso. Bem, então, a gente retomando a caminhada do Deuteronômio, é um livro dividido em 4 partes, né? Cada uma introduzida por uma fala, né? Por um discurso de Moisés.
É o capítulo 1º, o capítulo 4, aí tem uma parte bastante grande, que vai lá para o capítulo 26. A gente comentou um texto da primeira parte, né? Aquela lá de eu recordar se existe, interroga aí se tem um Deus igual ao nosso Deus. Aí entrava aquele princípio da unicidade de Deus, o monoteísmo. Aí da segunda parte a gente comentou um pouquinho o Shema Israel. Dentro da segunda parte ainda tem, no capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo 26, certo, tem um código de lei chamado Código Deuteronômico. E esse aqui é o terceiro que a gente fala, né? Então, tem o código da aliança, porque aquele lá de Êxodo 19 a 24. Aí o código de santidade, aquele que a gente encontra no livro do Levítico. E agora o código deuteronômico. Que, quer dizer, traz algumas novidades, né? Um complemento de leis, mas diria, a grande motivação do código deuteronômico é a centralização das festas de Israel. Quer dizer, já mencionamos isso, mas a gente retoma. Sim. Que a partir do Deuteronômio, então todas as grandes festas de Israel deveriam ser celebradas em Jerusalém. Isso explica por que, Padre Guto, tem um dos mistérios gozosos, né, que Jesus se perde, na verdade não se perde, ele fica de propósito, mas fala assim, né, a perda e o reencontro de Jesus. E Lucas recorda que Jesus, então, foi com seus pais, conforme o costume, para Jerusalém. E lá Jesus não voltou de Jerusalém, foi depois encontrado entre os doutores no templo, e todos admirados com a sua sabedoria. Então, por que José e Maria estão, o que eles foram fazer em Jerusalém? Estão em caravanas, né? Estavam certamente indo celebrar essas festas anuais. Então, recordava também no encontro passado... As romarias da época, né, padre? Hã? As romarias da época. Exatamente. Eu me lembrei de uma música que Dom Xavier pediu, na época era Padre Xavier, reitor do seminário, pediu para Padre Jossi fazer para o festejo de Ribamar. Eu, quando estava no seminário, também, muitas vezes, fiz a romaria para São José de Ribamar. E não sei se você lembra dessa música. Caminhamos com amor, esperança e fé, relembrando as caminhadas de Jesus, Maria e José. Canta-se muito lá no santuário. Como é? Canta-se muito lá no santuário. Sim, pois é. Foi uma música de Padre Jossi, na época escrita a pedido de Padre Xavier, especialmente para a Romaria de São José. E são várias estrofes. Ele fez uma música longa que é para caminhar, acompanhar exatamente, a caminhada. Exatamente, essa era a ideia, que é uma caminhada longa, então uma música longa para cantar à vontade. Pois bem, então, a centralização do culto em Jerusalém deu origem a muitos salmos. Eu, inclusive, tenho um projeto, não sei quando vou realizá-lo, mas eu queria escrever um pouquinho, né, de falar, de criar mesmo um aspecto de liturgia, só a partir dos salmos, os chamados salmos de subida. Salmos de subida são salmos feitos para essas peregrinações. Um deles, por exemplo, Padre Guto, é aquele, né? Fui contente com o que me disseram. A gente vai para a casa do Senhor. É salmo chamado, na Bíblia tem, é do Salmo 120 ao Salmo 136. São chamados salmos de subida. Subida de quê? Subida para Jerusalém, porque Jerusalém está no alto, né? No alto de um monte chamado Monte Sião. Então, esses salmos decorrem dessas leis de centralização do culto, ou seja, as grandes festas anuais são celebradas em Jerusalém. Isso dava origem, então, a grandes romarias, grandes peregrinações, anualmente. Certo. Então, isso está lá, né, no capítulo, a pessoa depois pode ler, né, os capítulos 12 a 26. Que tem outras coisas tantas, né? E aí eu acho que, não sei se a gente faz um intervalo, Padre Guto, ou falo logo. Vamos fazer um intervalo, que aí depois eu fico mais tempo para falar direto. É isso, perfeito. Pois tá bom. A gente volta já com Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio, aqui na Rádio Educadora. Você participa, ouvinte, pelo WhatsApp Educadora, 987572140, 987572140, deixando a sua mensagem, a sua questão. Intervalo, a gente volta já. Rádio Educadora, é da igreja, é do Maranhão. Santo livro, Santo livro. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Louvado seja Deus por seus leitores. De volta ao segundo bloco, Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico aqui na Educadora de terça a sexta-feira nesse horário, tá bom? Você participa deixando sua pergunta, sua questão pelo WhatsApp Educadora 987572140, 987572140.
40, mensagem de texto, tá bom? Comigo, Padre Flávio Collins. Oi, Padre Flávio. Olá. Pronto, vamos retomar o nosso estudo. Vamos sim. Eu queria, antes de falar do capítulo 26, né, que traz aí o famoso credo histórico, comentar brevemente uma lei chamada Lei do Levirato, que está no capítulo 25. Certo. 25, Deuteronômio. Versículo 5. 25, versículo 5, livro de Deuteronômio 25, 5. Encontrei. Essa lei é muito importante em Israel, e eu vou comentar e depois eu explico por quê, né? Por que ela é tão importante. Ok. E isso já vai nos preparar para compreender depois o livro de Ruth, né? A história ali contada. Certo. E nos evangelhos tem inclusive um caso, os saduceus vão apresentar uma questão para Jesus exatamente sobre isso, se apoiando nesta lei, a lei do Levirato. Diz assim: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela dera à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. E aí tem coisas, né? Se o cunhado se recusar, depois a pessoa vai ver lá, porque haverá uma punição, para dizer que é realmente uma coisa muito séria. E será uma desonra muito grande, e o cunhado que se recusar a cumprir o seu dever, ele terá a vida, diria, difamada, podemos dizer assim, né? Como alguém que não cumpriu a lei do Senhor. Isso aqui é a lei do Senhor. Então será um homem mal visto, uma persona não grata, como se diria hoje, né? Persona não grata, não acolhida, uma pessoa ruim, vista assim. E então, por que tem essa lei do Levirato, né? E aí a motivação é assim, no finalzinho, né? Para que o nome deste não se apague em Israel. Para compreender a lei do Levirato, é preciso compreender que nós estamos num contexto histórico, Padre Guto, que não se fala ainda de vida após a morte. Então, toda a vida que se tem é a vida sobre a terra. Então, o conceito para nós hoje de eternidade, nesse momento de Israel, isso durante boa parte do Antigo Testamento, era traduzido como vida longa sobre a terra. Inclusive, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, está ligado a isso, né? Sim. Quer dizer, primar pela família para que a pessoa não desapareça. Então, a família é fundamental. Quer dizer, uma família que é grande e que seja numerosa no sentido de que tenha muitos filhos, que depois tenha outros tantos filhos, mostra que essa é uma família abençoada por Deus, e porque deixará um nome sobre a terra. Então, quanto mais descendentes nesse sentido, mais a pessoa dura sobre esta terra. Sim. Mas quando a pessoa morria, né, e não deixava filhos, então a ideia era essa, né? A pessoa viveu pouco. Seu nome desaparece da terra, porque o seu nome, na nossa cultura tem isso, né? Que o filho leva o sobrenome do pai, o nome de família. Assim mantém a família, né, por muitos anos. Então, esse era o cuidado. Quer dizer, para que a pessoa não desaparecesse, então tem essa lei, né, o irmão do falecido, que morreu sem deixar filhos, o irmão tem que casar-se com a cunhada para gerar um filho. Aquele filho primeiro não será seu, quer dizer, esse filho, ele será filho daquele que partiu. Isso é muito importante como instituição em Israel. E aí os saduceus colocam aquele caso para Jesus, né? Que uma mulher casou com 7 irmãos e com nenhum deles teve filho. De quem ela será esposa na ressurreição, se houver ressurreição? Aí Jesus dá a resposta lá, né? Diferente. A gente vai deixar isso para outro momento, a resposta de Jesus. Certo. Então, só para comentar, então, essa lei que é tão importante em Israel para garantir a vida eterna, podemos dizer, entre aspas, da pessoa sobre a terra. E essa vida eterna, então, era a vida do pai que se comunica nos filhos e assim sucessivamente. Perfeito. Aí nós chegamos ao capítulo 26, que aí tem a mais antiga profissão de fé, até mesmo mais antiga do que aquela que nós lemos no capítulo 6. E tem a ver com as primícias. Isso aqui é Moisés falando sobre o futuro. Vamos recordar, né, que todo o livro do Deuteronômio são as palavras de Moisés, reportadas a Israel como os últimos discursos, né, como seu testamento no dia de sua morte. Então são palavras que serão guardadas com muito cuidado. São palavras sagradas. E então, quando Israel estiver na sua terra, de algum modo, Moisés já prepara tudo.
a gente vai ver isso depois, o que Josué vai fazer é só ter o cuidado de realizar, de pôr em prática tudo o que Moisés falou. Assim como Moisés teve o cuidado de realizar tudo o que Deus lhe havia ordenado. Sim. E Josué então será um servo muito fiel de Moisés. Diz assim, logo no capítulo 26, versículo 1. Quando entrares na terra que Adonai teu Deus te dará como herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo, lembra que a terra que corre leite e mel? Sim. Do solo que Adonai teu Deus te dará, e colocando-a num cesto, irás ao lugar que Adonai teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, quer dizer, a sua tenda, né, o templo depois. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje a Adonai meu Deus, que entrei na terra que Adonai, sob juramento, prometera aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar de Adonai teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante de Adonai teu Deus. Aí vem então o credo histórico, pequeno credo histórico, que foi cunhado por um alemão, quer dizer, cunhado a expressão, né, pequeno credo histórica, foi fixada, cunhada quer dizer isso nesse sentido, por um alemão, um protestante chamado Gerhard von Rad, que escreveu uma das mais importantes teologias do Antigo Testamento em 2 volumes. Estou olhando aqui por 2 livros aqui na minha biblioteca. Gerhard von Rad, Teologia do Antigo Testamento. Ele baseia toda a sua teologia do Antigo Testamento a partir dessa afirmação, né, que aqui nós teríamos o primeiro texto, quer dizer, a primeira profissão de fé de Israel. E aí todo o Pentateuco e o que vem depois seria o desenvolvimento desta proclamação de fé aqui resumida nesses aspectos. Sim. E o texto diz assim: meu pai era um arameu errante. Está falando de Jacó, que é filho de Abraão, claro. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Aí veja, Padre Guto, que quem está falando aqui, quer dizer, não importa, é um israelita. Sim. De outras gerações, né, de gerações futuras, quer dizer, ele mesmo não esteve escravo, mas os seus antepassados estiveram escravos. Mas veja como ele se coloca, quer dizer, eles nos escravizaram. Quer dizer, somos nós, é o meu povo, então eu sou parte desse povo. Gritamos então a Adonai, Deus dos nossos pais, e Adonai ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Adonai nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Adonai. Veja então, Padre Guto, aqui nós temos o credo histórico, que é obviamente, claro dentro de uma celebração litúrgica, e dentro dessa celebração, que é o momento presente, ao apresentar a sua oferta, ele dá também o motivo por que ele está apresentando a sua oferta. Nós podemos dizer, né, ele está fazendo uma grande ação de graças, porque reconhece que tudo o que ele é, tudo o que ele tem, vem de Deus, como dom de Deus. E ele mostra o seu reconhecimento, apresentando então a Deus as suas primícias. O Macedo fez uma pergunta outro dia sobre o dízimo, né? Sim. O que é o dízimo, etc. E o dízimo é isso, então, em primeiro lugar, né, é o reconhecimento que tudo vem de Deus e, portanto, eu devo retribuir, dar a Deus, né, oferecer a Deus uma parte daquilo que Ele mesmo me consagrou. E dar a Deus significa oferecer ao templo, quer dizer, a religião, em todos os tempos, em todas as culturas, ela, então, representa, no sentido, o lugar de Deus na terra. Então, dar a Deus significa dar àqueles que cuidam das coisas de Deus, para o sustento da casa de Deus, naturalmente. E era o dízimo, obviamente, de tudo que a pessoa possuía. Essa consciência. De tudo que eu recebi de Deus, então, o Antigo Testamento fala, então, de dar uma 10ª parte. Daí vem o dízimo. É claro que a tradição cristã depois vai dizer, pode ser a 10ª parte, pode ser menos ou pode ser mais, o critério é outro, né? É dar conforme as suas condições e conforme o seu coração. Esse é o critério, né, que hoje vale, inclusive, na igreja, né? Padre Flávio? Sim. E interessante essa questão das premissas, do dízimo,
por esse texto aqui, está ligado. O dízimo é um gesto de fé e também simboliza ou reflete um sentido de pertença a um povo, ao povo de Deus, né? Mesmo. É fé e é pertença ao mesmo lado. Exatamente. E pelo fato de pertencer, né, eu me sinto responsável. Você está falando isso, eu me lembrando aqui de uma reunião que nós tivemos ontem, online, e o Esmeraldo pontuava exatamente isso, que é um dos objetivos do ano missionário, né? Despertar em nós a consciência da pertença. A pertença também me compromete. E até me permite dar o exemplo que ele fazia, que em tempos de pandemia, que parece, né, que é uma realidade mesmo, em muitas casas, que infelizmente a dona de casa continua com todo o trabalho. Quer dizer, com mais gente em casa o dia todo e com todo o trabalho que ela já fazia, agora com mais gente. De algum modo o trabalho duplicou. Aí ele pontuava, né, que certamente algum relato, que alguns filhos e maridos não ajudavam a senhora, né, a mãe, naquele trabalho. Aí ele questionava, será que isso não decorre do não se sentir parte, do não se sentir pertencente, quer dizer, de não assumir o seu compromisso? É bem interessante que você fala isso mesmo, né? Que às vezes a pessoa não partilha com a sua igreja porque não se sente parte. E na verdade, isso é um erro, né? Porque nós somos parte de um povo. Tudo que temos vem de Deus. No caso do povo de Israel, Israel deve a sua existência. Então o dízimo, aqui essa oferta, é o reconhecimento disso. De que eu existo porque Deus me fez. Eu estou livre porque Ele me libertou. Eu estou nesta terra porque Ele me deu essa terra. E eu posso colher esses frutos porque Ele me deu uma terra boa. Então, o dízimo nesse sentido é reconhecimento. Brota da fé e do sentido de pertencer a este Deus e pertencer a este povo. Tudo bem. Interessante, Padre Flávio. Eu vou dar um exemplo, não é daqui do Maranhão, não, é da Patagônia, como eu gosto de dizer. Às vezes, na Patagônia, tem alguém que te chega assim, Padre, eu não tenho condições de devolver o meu dízimo por conta da situação de pandemia e tudo mais. E aí tem outras pessoas que dizem assim, Padre, eu quero devolver meu dízimo, me diz aí qual é a conta, como é que eu faço, que caminhos eu tomo, porque eu quero manter o meu compromisso. Quer dizer, a situação é igual para todos, alguns se esquivam ou ficam mais acomodados, outros não, são proativos em dizer, não, é meu gesto de fé, é minha pertença à minha paróquia, à minha comunidade, eu não quero perder esse vínculo, não quero deixar cair o meu compromisso. Interessante. Exatamente. O sentido de pertença, ele faz o homem de Deus, a mulher de Deus, ser proativo nessa situação, né? Exatamente. Ele se sente responsável, né? Na verdade, a consciência de que a igreja, e eu gosto de falar isso, né? A igreja é a extensão da nossa casa. E, é claro, se eu sou responsável pela minha casa, isso automaticamente. A igreja é minha casa, então sou eu responsável por ela. A igreja de fato, eu vou usar aqui uma brincadeira, né? A igreja é a casa de Deus, mas Deus não manda os recursos lá de cima, assim, né? De uma maneira milagrosa. Ele manda através daqueles que pertencem à igreja. Isso é importante. E aí, Padre Guto, para concluir esse texto, tem mais os versículos seguintes, são muito significativos. Pois não. Só. É a continuação. E as depositarás diante de Adonai teu Deus, e te prostrarás diante de Adonai teu Deus. Alegrar-te-ás, aquilo que você dizia, né? Pessoa que, mesmo na dificuldade, tem alegria de poder contribuir, né? Alegrar-te-ás, então, por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus deu a ti e a tua casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Tem mais. No 13º ano, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, olha a dimensão social do dízimo, né? Tiveres dado ao levita, quer dizer, aquele que se ocupa da casa de Deus, portanto que sobrevive desse dízimo, ao estrangeiro, quer dizer, aquele que não tem terra, que não pode, quer dizer, é o necessitado, na verdade, né? Na realidade de Israel. Ao órfão, quer dizer, aquele que foi abandonado, que não tem mais pai e mãe, a viúva, que normalmente era as duas classes mais pobres, né? Os três, na verdade. O estrangeiro, o órfão e a viúva, porque eles não são amparados pela lei, no sentido, não são inseridos no sistema, podemos dizer assim, né? E então eles dependem absolutamente da caridade, da bondade. Então o dízimo ofertado ao templo, e quer dizer, de cada um, deveria então vir em socorro dessas classes, o estrangeiro, a viúva, o órfão, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. Tu dirás diante de Adonai teu Deus:
tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita. Ao estrangeiro, aquilo que você dizia, né? Como é que eu faço para devolver o meu dízimo, né? Ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus mandamentos. Dele nada comi durante o meu luto, e estando eu impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci por um morto. Obedeci à voz de Adonai teu Deus, meu Deus, e agi conforme tudo que me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel. Aí, veja, Padre Guto, só para reforçar aquilo que você disse, a história da pertença, né? Quer dizer, o modo como eu ajo, quer dizer, a devolução da minha oferta ou não, isso terá uma influência não só sobre a minha casa, mas sobre um povo. Veja, quer dizer, cada um faz aquilo que deve fazer, com obediência à lei, e a consequência é que todo o povo, então, recebe da parte de Deus as bênçãos. É bem interessante isso, viu? Sim. Como é importante, a pessoa pode dizer, mas se eu não contribuir, né? Quer dizer, lá na Patagônia, como você disse, não vai fazer falta, quer dizer, não tem nada a ver. Mas veja que a Escritura nos aponta para essa responsabilidade, quer dizer, cada um faz aquilo que deve fazer, segundo a sua consciência, e como consequência todo o povo recebe de Deus a bênção. Padre Flávio, nessa questão do dízimo, e aqui eu vou até lhe pedir para a gente ir fazendo a nossa pausa por aqui, a gente retoma o Deuteronômio no próximo programa, porque a hora passa rápido quando a gente fala da palavra de Deus, né? Porque tá bom, Demais. É porque tá bom. Eu lembro do meu pároco, acho que o senhor, não sei se o senhor conhecia, eu fui aluno dele, Padre Carlos Klaus Wilson, um alemão lá de Coroatá, da minha paróquia em Codó. Hoje ele não está mais nessa paróquia, né? Especialista em liturgia, enfim. E eu lembro... Foi teu professor, né? Liturgia. Enfim. E ele dizia... Isso era criança, adolescente, lá em Codó, né? Em Barbacena não, em Codó, né? Terra de Deus. E no final da celebração, uma vez por mês tinha a missa do dízimo. E eu lembro isso e sempre repito. Ele dizia assim, olha, o dízimo é compromisso, é devolução, é dom de Deus, é fé. E o dízimo é assim. Quem tem mais, ajuda com mais. Quem tem menos, ajuda com menos. E quem nada tem, recebe. Isso eu nunca esqueci. Acho que é uma das melhores definições de dízimo. Para mim foi essa que ele fez lá naquela celebração. Sim. Então, podemos ir para as questões? Podemos sim. Ok. Lembrando que a gente está tratando aqui do credo histórico de Israel, Deuteronômio capítulo 26, ali dos 5 ao 9, mas também alguns outros versículos com o Padre Flávio. A gente vai continuar o Deuteronômio ainda no próximo programa para concluir e passar para o livro seguinte. O livro seguinte será qual, Padre Flávio? Josué. Depois do Deuteronômio vamos a Josué. Pois bem, algumas questões aqui, o WhatsApp Educador. Eu começo hoje com a Dona Maria do Carmo. Ela fez aqui um texto razoável, vamos lá. Tá. Oi, padres e ouvintes. Padre Flávio, vou me ater na questão do olhar. O olhar, as pessoas têm muita importância. Fiz uma formação outro dia sobre o olhar e imagem das pessoas. Quantas vezes olhamos as pessoas e tiramos conclusões erradas das mesmas, só olhando, sem ao menos termos tido contato? Isso é errado e não devemos fazer, não é? A partir de Jesus, não se vê nenhum fato dessa natureza. Ele não via a quem e nem olhava primeiro para poder acolher. Então, como evitar esse erro? Nos ajudando com seus conhecimentos. É a Maria do Carmo, do Cofuma. Muito bem, muito importante essa pergunta, viu? Muito importante. E a chave, ela mesma diz já, né? A chave está no grande exemplo que é Jesus. Qual é o diferencial de Jesus? Que Jesus olha para as pessoas a partir de um critério, que é o critério do amor, o critério da compaixão. Nesse sentido, não é que ele olhava para a pessoa esperando como é que essa pessoa vai reagir para ele gostar ou não gostar, que em geral a gente pode ser, né, nossa experiência. A gente olha para alguém e às vezes a pessoa nos é antipática, né? Como eu posso ser antipático para alguém. Mas exatamente, a pessoa está olhando o externo, não olha a partir de si. O critério que ela tem dentro não é o critério do amor, como é o critério de Jesus. Então Jesus olhava para todo mundo com esse critério, muitas vezes descrito, o critério da compaixão. Então, o que faz a diferença, de fato, não é o externo, né? Mas a partir de nós. Essa expressão de Jesus, quando ele diz assim, olha, o olho é a lâmpada do corpo. Então o problema não está fora, está aqui.
aqui, está entre nós. Eu gosto sempre de olhar, Padre Guto, eu gosto de dar um exemplo, viu, Maria do Carmo, que certamente, né, muita gente fez essa experiência, e se diz mesmo, quando a pessoa de repente se encanta com alguém, estou falando daqueles que podem encantar-se, né, e podem expressar isso. Então, e quando a pessoa então se apaixona, ou quando a pessoa ama, todo o mundo muda, né? A pessoa até se usa a expressão que a pessoa viu passarinho azul, passarinho verde, sei lá. E porque a pessoa olha todo o mundo, quer dizer, o mundo fica mais bonito, as pessoas ficam mais bonitas. Porque, quer dizer, não é o mundo que mudou, mas foi o olhar da pessoa, porque ela está olhando a partir daquilo que ela está sentindo. E Jesus era sempre assim, né? Quer dizer, Jesus é um apaixonado pela humanidade. Então ele olhava para todo mundo a partir do amor que ele traz no coração. Então não importa como a pessoa é, como a pessoa reage, porque o que importa é como ele olha, nesse sentido que o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho é bom, portanto, e aí a pergunta dela, como fazer, não é simples, né? É preciso passar pelo processo de conversão, porque a gente foi influenciado por tantas coisas, né? Ao longo da nossa história, mas aí o caminho é esse, tentar, né, olhar as pessoas a partir da compaixão que Jesus nos ensinou, do amor com que Deus nos ama. Quer dizer, olhar na pessoa, para além da forma, né, olhar o que está dentro, olhar o que realmente ela é. Isso fazia diferença na vida de Jesus. Olhar para a pessoa pela bondade que tem nela, muito mais do que pela reação que ela tem lá, naquele momento que pode ser totalmente passageira. Não vou entrar nessa seara agora, mas isso daria um artigo, uma pregação tão boa, o olhar de Jesus e o racismo da sociedade, né, Padre Flávio? Exatamente. Isso daria uma ótima pregação, na verdade. Outra questão aqui, olá, gostaria que Padre Flávio me esclareça sobre as normas para os sacrifícios, Deuteronômio 12:13. Aqui é Cessé, ou é Zezé, do Angelim, acho que é Cessé do Angelim. Os sacrifícios, Padre Flávio. Retomar, a gente já comentou um pouquinho antes, né? Mas acho que vale um breve resumo aqui para Cessé. Ela citou Deuteronômio 12. Ela citou um texto específico, né? Precisei lá. Então, 12:13, diz assim: fica atento a ti mesmo. Não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que vejas, pois é só no lugar que Adonai houver escolhido, numa das tribos que deverás oferecer teus holocaustos, é lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Pronto, tem a ver, depois isso aqui é uma centralização do culto, né? Isso, a pessoa diz, eu quero oferecer um sacrifício, posso na minha casa? Não. Quer dizer, tem um local especial que é um lugar sagrado. A missa, por exemplo, você pode falar, eu posso celebrar a missa da minha casa? Em princípio, não. Quer dizer, só se alguma coisa impedir você ir à igreja, porque é na igreja que é o lugar de você fazer o sacrifício. Só salvo uma necessidade muito particular, você está doente, não pode se locomover, numa ocasião assim, então pode ser, né, que o padre pode ir lá e fazer a Eucaristia na sua casa. Mas é o mesmo princípio. Então existe um local próprio para o sacrifício, que em princípio é o templo. Quando não há templo, é uma tenda, é um local destinado para isso. E tudo que é culto precisa de normas, de orientações, né, de encaminhamentos práticos, né, Padre Flávio? Exatamente. Pronto. Obrigado, Cessé do Angelim, bem-vinda sempre. Outra questão aqui. Oi, sou Porfíria, da Fraternidade Santa Clara, Igreja Menino Jesus de Praga, na Coama. Queria parabenizar pelo programa, Padre Guto e Padre Flávio. A bênção, Deus abençoe. Muito gratificante poder participar e aprender cada vez mais sobre a Bíblia. Essa transferência de fé, percebemos que está esquecida pelas famílias nos dias de hoje. Como fazer para restaurar esse costume com tantos outros contravalores? Aí a Porfíria, lá Fraternidade Santa Clara, Igreja Menino Jesus de Praga, na Coama, Padre Flávio. Pois bem, então, exatamente esses são os desafios, né? Quando a gente propõe, né, se fala de evangelização, de igreja de saída, de ir e tudo, então é preciso descobrir como chegar àquelas famílias que não foram suficientemente, né, iniciadas na vida cristã e, portanto, adotaram como prática mesmo outros valores que são até, ou no nosso caso, né, que são contravalores, que são contrários à fé cristã. Como chegar a elas? Isso realmente constitui um desafio. E a partir daí, a Igreja de São Luís, no seu projeto, tem proposto várias coisas, né? O ano missionário, por exemplo, prevê uma gente, né, que já é iniciado, já é bastante iniciado na fé, que possa se colocar a caminho e à disposição para ajudar outras pessoas. É claro que isso muito
depende muito da abertura da família, né? E para que haja uma abertura, haja uma sensibilização, a gente aposta muito na presença nossa, como cristãos, padres e leigos, uma presença amorosa, uma presença de ternura, uma presença que seja capaz de produzir um testemunho que, por sua vez, possa sensibilizar a pessoa e aí, então, se possa estabelecer um diálogo e propor a ela um caminho diferente, ou um caminho melhor em relação àquilo que ela vive. Eu acho que passa por aqui, Padre Guto. Pronto. Aqui também é Maria Lucilene Souza, ela não diz de onde é, talvez na próxima ela coloque, mas ela diz assim: saudações, Padre Flávio, Padre Guto, estou lendo minha Bíblia pela primeira vez. Eu estou lendo um capítulo por dia. Estou lendo, certo? Já estou no livro de Josué. O que se orienta a ela, Padre? Muito bem, eu acho que está no caminho certo. E com o Bíblia Online, né, vai ajudar, porque realmente muitas páginas do Antigo Testamento, às vezes elas não são fáceis, né, por tratar de um tempo histórico diferente, uma linguagem diferente, tem um gênero literário particular, então às vezes não é como ler um jornal, né, que é uma linguagem narrativa que traz informações e descrição de coisas. A Bíblia tem um gênero diferente, mas eu acho que esse é o modo correto, uma vez que a gente está dando a ocasião de tratar desses livros, então ela está em Josué, né? Então ela já certamente, ela vai precisar às vezes reler, né? Voltar no livro do Deuteronômio, com essas orientações que a gente tem dado, isso vai aumentar a compreensão dela. Sim. Mas esse contato com a Bíblia é fundamental, né? Não basta se contentar, né, que a gente lê aqui um versículo, um capítulo, e a pessoa, não, agora já sei. Não, é preciso realmente, ela está fazendo certo. Um capítulo por dia, e aí o conselho que eu dou, o que ela não compreender, ela faz uma anotação. Ela, sei lá, ela não compreendeu aquele capítulo, ficou em dúvida sobre isso, faz a anotação. Aí no Bíblia Online, no Bíblia no Rádio, todos os dias, e se não responder, se aquilo que a gente disser não dirimir ali a dúvida dela, ela pode elaborar uma pergunta, mandar pra gente que a gente vai ajudando. Tá, mas esse é o método certo, certamente. Pode procurar também o pároco, o diácono da paróquia dela, pode dar uma força também. E a gente aqui no Bíblia no Rádio quer ser essa presença formativa. Só corrigindo, a Maria Lucilene é do Saviana. Bem-vinda, Maria. E uma última questão, Padre Flávio, que a gente está com o tempo estourado. O diácono João Pedro, lá em Morros. Ixi, esqueci. Ele está saudando a gente aqui só para lembrar a explicação sobre o antropomorfismo, pois é, eu estou dizendo que não esqueci de falar. Mas ele lembrou, eu pedi para ele lembrar, ele fez bem. Então a gente vai deixar para o próximo programa. Logo no começo a gente vai falar, realmente eu esqueci de dizer isso. Tá bom. Mas João Pedro, peço desculpas, lembra logo no comecinho do programa próximo, tá bom? Um abraço para você. Padre Flávio, é porque essa questão ela é um pouco mais extensa, né, Padre Flávio? Exatamente, porque eu quero falar exatamente da linguagem bíblica, né, por isso até vai ajudar a pessoa, né, do Saviana que falou, né? Isso. Sobre como ler a Bíblia, que se dá certo ou não. Vai ajudar a gente compreender esse antropomorfismo que tem a ver com o tipo de linguagem bíblica mesmo. É muito importante isso. Muito bem. Sua bênção, Padre. Então, que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio. Abraço. Padre Flávio Collins, lá, reitor da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Quatraque, Santuário de Nazaré, e também professor de Bíblia no IESMA. Bíblia no Rádio fica por aqui, até o próximo programa. Lembrando, sempre de terça a sexta, a partir das 11 da manhã, a gente está aqui com Bíblia no Rádio. Educadora é da igreja, é do Maranhão. Santo livro. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins.